Tudo bem, pessoal? Eu sou o arquiteto Marco e eu trabalho na área de economia de energia na edificação há mais de 30 anos e uma das áreas que eu trabalho é a parte de aquecimento de água de consumo. Eu acabo recebendo muitos questionamentos de clientes que querem aquecer a água de consumo utilizando módulos fotovoltaicos. E nesse vídeo eu vou te explicar como eles funcionam e fazer uma comparação com o solar térmico, que é a outra forma de aquecimento de água com o sol. Então, eu tenho essas duas formas de aquecimento. O solar térmico eu vou ter a água passando dentro da placa. A placa é feita de um material que absorve o calor e transfere para a água. Essa água aquecida é armazenada num reservatório. E essa água armazenada no reservatório é o que nós utilizamos para os banhos e que necessitamos de água quente. A outra forma, que é com módulos fotovoltaicos, o módulo fotovoltaico vai gerar energia elétrica e eu vou aquecer a água com uma resistência elétrica dentro de um reservatório térmico, né, que é um boiler elétrico. Então, quando eu divido e considero somente as placas, começando pelo módulo fotovoltaico, de 550 watts, esse módulo ele consegue gerar por mês em torno de 26,25 kW de energia. Dá um rendimento de em torno de um pouco mais de 21%, quer dizer que da quantidade de energia do sol, esse módulo ele consegue transformar em energia elétrica um pouco mais de 21% da energia que chega. Se eu pegar uma placa de solar térmico, não é essa placa da foto, não é a que eu estou avaliando. Essa é uma placa plana e eu vou avaliar uma placa de tubo de vácuo de 30 tubos. Mas a quantidade de calor gerado por metro quadrado fica bastante próximo. Então, um coletor solar de 30 tubos ele gera por mês, por metro quadrado, em torno de 77,96 kW. Então, qual é a primeira conclusão que a gente pode chegar? Né? Se eu tiver 1 metro quadrado de solar térmico, eu vou precisar de quase 3 metros quadrados de fotovoltaico para poder ter a mesma geração de energia. Então, nesse aspecto, a placa do solar térmico acaba tendo uma eficiência melhor em relação à área de telhado que a fotovoltaica. Vamos agora entender como é que funcionam os reservatórios. Um boiler elétrico ele é composto de um reservatório térmico, é um reservatório isolado, então ele tem todo o isolamento térmico em volta, né? E esse é um modelo vertical. Ele vai ter a entrada da água fria pela parte inferior do reservatório, vai ter uma resistência elétrica e um bulbo de termostato, com seu termostato para controle da temperatura. Então, quando eu seleciono a temperatura, minha resistência, se a temperatura estiver abaixo da selecionada, vai ligar a resistência e vai aquecer o volume d'água. E à medida que chegar na temperatura que eu selecionei, o sistema vai desligar. Vou ter entrada de água fria pela parte inferior, então a água fria vai ficar na parte de baixo do reservatório e a água quente vai estratificar, ela mais leve, ela vai ficar toda concentrada na parte superior do reservatório. À medida que a água fria vai entrando, ela vai ficando na parte de baixo, né? Então vai separando bem as águas quentes da água fria. O reservatório solar ele nada mais é que um reservatório elétrico com mais duas conexões de água. Uma que leva água fria para um coletor e outra que retorna água quente do coletor para o reservatório. Então, na verdade, é mais difícil existir os reservatórios verticais solares, né? Também existem, mas aqui no Brasil a gente usa muito mais os horizontais. Para a gente poder entender o processo dele, não altera nada.
Então ele também vai ter uma resistência elétrica, só que essa resistência elétrica, em vez de fazer todo o aquecimento do reservatório, ela faz apenas o apoio do sistema. Então, se o meu sistema está bem dimensionado, ela vai ligar muito pouco a minha resistência elétrica. O que acontece quando eu tenho, por exemplo, se eu tenho a resistência elétrica, ela vai ligar no momento que eu preciso da energia. No momento que baixou a temperatura, liga a resistência, não importa se é dia ou noite. Tendo energia elétrica, ela vai ter o aquecimento. O sistema solar ele vai depender do sol, então eu vou ter a minha captação de energia somente nas horas que eu vou ter o sol aparecendo. Então, eu vou ter durante o dia minha captação. Dias sem sol não vou ter captação, vou ter uma captação menor, aí vou ter que usar o apoio. Mas aí eu vou ter que dimensionar o meu reservatório para que ele pelo menos me dê o consumo de um dia de funcionamento. A norma brasileira, ela recomenda que a gente tenha no mínimo 75% da quantidade necessária de água quente para o meu dia. Eu, particularmente, acabo dimensionando um pouco mais de um dia pelo menos um dia de consumo. O professor Enio Cruz da Costa, que dispensa comentários, ele recomendava 2 dias de acumulação, para que se tu tivesse um dia sem sol, ainda assim tu não utilizaria o sistema de apoio. Então, o que acontece quando eu faço o dimensionamento dos dois sistemas? Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma família de 4 pessoas. Eu tenho chuveiros, conforme a norma brasileira da água fria, 12 litros por minuto, tempo de banho de 10 minutos, considerar a temperatura de entrada da água fria de 20 graus e água quente de 40, para ficar um cálculo fácil. Eu posso ter os dimensionamentos dos meus reservatórios. O meu elétrico eu posso ter 200 litros, se eu acumulo água a 70 graus, e 400 litros de água se eu acumulo água a uma temperatura média de 45 no meu solar térmico. Então, o solar térmico eu sempre vou ter um volume maior de água. Então, se eu tenho volume maior de água, eu vou necessariamente acumular o sistema com uma temperatura mais baixa. Então, se eu pegar em termos de consumo de energia, essa família com 4 pessoas e o boiler elétrico vai consumir 375 kWh mês, considerando uma perda de 10% do meu sistema. E se eu tiver um aquecimento solar, eu vou ter um consumo de 394 kWh mês para essa mesma condição, considerando aí uma perda de 15% do meu sistema. Então, o que acontece? Eu vou consumir, se eu tiver um sistema fotovoltaico que tenha 600 watts, 600 kilowatts por mês de captação, mais da metade eu vou usar para o aquecimento da água. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bem, porque o aquecimento da água sempre é um consumo bastante alto na edificação. Antes dos aparelhos de ar-condicionado, o chuveiro elétrico no Brasil era o grande vilão do consumo de energia numa residência. Ele representava mais de 50% do consumo de energia. E se fosse um desses boiler elétrico, como ele tem uma capacidade de geração maior de água quente, o consumo acabava sendo bem mais alto. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se eu tenho, por exemplo, uma casa com uso contínuo, eu não uso o boiler elétrico. Eu vou sempre para o
solar térmico, que eu vou ter menos área de telhado, né? Eu posso usar o meu sistema de apoio sim com as fotovoltaicas, que pode ser interessante, né? Porque o meu consumo fica baixo. Eu vou acabar tendo uma economia até no investimento de fotovoltaicas. Então, quando que eu acho que pode ser usado um boiler elétrico? Quando eu tenho uma casa de veraneio, uma casa de fim de semana, né? Uma casa que eu tenho um uso muito eventual, né? Por exemplo, uma casa que eu uso só no fim de semana, eu até posso ter células fotovoltaicas gerando energia. Eu vou acumular energia na rede, porque o pessoal vai consumir essa energia, né? E quando eu preciso, eu posso fazer, hoje eu consigo fazer acionamento desses equipamentos via celular, né? Então remoto, né? E eu consigo utilizar esses equipamentos. Se eu vou no fim de semana, eu posso pedir para ligar algumas horas antes. Quando eu chego, a água está quente. Se eu tivesse um solar térmico, a água ficaria quente a semana inteira, né? Daqui a pouquinho poderia até vaporizar a água no meu sistema, né? E eu chego no fim de semana. Se é um fim de semana que eu não tenho sol, eu vou gastar no primeiro dia aquela água quente e no segundo dia eu vou usar eletricidade. Então, quando é uma utilização desse tipo, eu até acho viável a utilização do boiler elétrico. Em outros casos, eu sempre recomendo a utilização do solar térmico. Bom, pessoal, por hoje seria esse o vídeo. Eu agradeço, espero que tenham gostado das explicações. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários, eu tento responder a todos. E se gostou do vídeo, curta, compartilha, né? Isso dá uma boa relevância para o nosso canal. E muito obrigado, até uma próxima vez. Até mais, pessoal.